enquanto você, que me assiste, não está em vantagem nenhuma, não importa quem ganhe. Não importa se você acredita, não acredita, ou você quer fechar os olhos e falar, não, isso não existe. Ótimo, é o que eles querem, que você fale assim, ó, isso não existe. Não tem esse tipo de pessoa comandando o planeta, as pessoas são boas e o céu é azul e a estrelinha cor de rosa. Ótimo, continue vivendo dentro da Matrix. Em algum momento eles vão ser detonados, e estão sendo, né, pelos dois lados. A Ucrânia foi massacrada, né, o pessoal lá com a bandeirinha, vai Ucrânia, né, o que vai para onde? Para ser massacrada? É o que está acontecendo, né? Já manda o míssil lá no meio do mar já, hein? Fica calmo que eu vou chegar lá nos Estados Unidos, que eu vou acertar um lá. Chegar mais perto lá, pra falar, ó, você daqui, consigo chegar aí. Porque o nosso canal não é líder de torcida, nem de um lado e nem do outro da guerra, porque é isso que eles querem. A maioria dos canais, vocês estão vendo, torcem para um lado, torcem para o outro, e esses canais vão sempre ter uma grande quantidade de visualizações, porque eles estão ou sendo enganados ou enganando vocês em conjunto com o sistema. Eu vou explicar por quê. Acaba de sair a capa da revista The Economist dizendo que essa guerra está trazendo uma vantagem para o Irã. Será que realmente é o Irã que está tendo uma vantagem nessa guerra? Bom, vamos dar uma olhada aqui e vocês vão entender como é tudo uma grande enganação para arrancar o seu dinheiro e para te colocar embaixo de controle. A você que mora no Brasil, a você que mora nos Estados Unidos, que mora em Israel, que mora no Irã, você que é um cidadão comum está sendo feito de otário com mais essa guerra, eu vou mostrar para vocês. Mas o grande otário mesmo é aquele que está torcendo por um lado ou por outro, achando que vai conseguir ganhar alguma coisa com isso. Isso é verdade, o professor Jason Rosa deixa bem claro que não importa o lado que você torça para a guerra, que a elite quer é uma agenda, e ela vai ser implementada. Não importa se você acredita, não acredita, ou você quer fechar os olhos e falar, não, isso não existe. Ótimo, é o que eles querem, que você fale assim, ó, isso não existe. Não tem esse tipo de pessoa comandando o planeta, as pessoas são boas e o céu é azul e a estrelinha cor de rosa. Ótimo, continue vivendo dentro da Matrix. Olha só, os principais países que estão ganhando com a alta do petróleo hoje são aqueles cujas exportações não dependem do Estreito de Hormuz, por um motivo muito óbvio, né? Porque como o Estreito de Hormuz está fechado, né, só vai conseguir vender, passar por aqui, aqueles que o Irã deixar. O Irã conseguiu fechar o estreito. Nós já vamos ver o que significa isso. E quem é que não depende de passar por aquele estreito? Adivinha só? Os Estados Unidos. É o que está mais ganhando no total com esse fechamento, porque ele produz aproximadamente 13 milhões de barris por dia. Então, se o barril saiu de $60, 70 aproximadamente, para 100, estão falando que vai a 120, até 150, ameaçaram que chegaria a 200, quem é que ganha? Os Estados Unidos. Ele tem autossuficiência em petróleo e ele é vendedor de petróleo atualmente. E ele tem um bônus enorme. O que os Estados Unidos fez antes de atacar o Irã? Ele foi lá e exerceu um domínio direto sobre a Venezuela, que tem as maiores reservas provadas do mundo, muito mais do que as reservas lá do Oriente Médio, muito mais. Então, se eles têm o domínio em cima da Venezuela, para que eles precisam ter bases ainda lá no Oriente Médio, que está sempre causando problemas para eles? Nós já vamos ver como tudo é uma estratégia muito bem planejada e você está sendo feito de trouxa. É o que eu falo, os Estados Unidos vendem petróleo, munição, entendeu? E tecnologia, mano. É isso que os americanos vendem. Esse é o business core dos americanos. É isso que eles vendem. Não adianta, mano. Eles não vão dar ponto sem nó, pai. Os caras sabem como fazer o negócio acontecendo. Tem um vídeo meu aqui no canal, você pode ver. Eu tô falando dessas coisas já há um tempo bom. Antes do Jason ter falado, eu já falei. Vou botar o vídeo aí pra você ver que eu já falo disso há um tempo, entendeu? Quem tá lá no meu Instagram também, tem vídeo lá no meu Instagram, @FelipeAndréOficial. Cara, só me acompanhar por lá, eu posto todo dia as notícias, posto um montão de coisa, entendeu? Você tem que entender que não importa se você tá torcendo pra um lado ou pro outro, os caras têm uma agenda a ser concluída. Eles só vão moldar a narrativa pra você ficar com o seu ego mais, digamos, o meu que ganhou, entendeu? Mas não tem isso, não. E no fundo eu acredito que as pessoas realmente, por toda a propaganda e toda a campanha, preferem os americanos. Os brasileiros, a maioria, prefere ser aliado dos americanos, porque a gente comunga de algumas coisas em comum, apesar deles serem do jeito que são, mas a gente ainda tem mais proximidade com eles do que com o chinês, né? O chinês, a gente tem pouca proximidade, é muito longe, né? É do outro lado do mundo, muito longe, a gente da China. Mas eles também estão aqui, mas a nossa proximidade sempre foi mais com os Estados Unidos, ainda mais que a nossa cultura toda foi moldada em cima de filme americano, de como produzir no estilo americano. As nossas produções, a maioria, todas que passaram na Globo, pelo menos eu que tenho 40 anos de idade, a nossa vida toda foi programada em cima da Globo, e o Japão entrou na década de 80 com os animes. Mas só que aí já era uma coisa que os Estados Unidos já estava dominando, que é o core business disso, de vender histórias.
Então os animes também tiveram toda uma moldura para contar certas histórias, para que fosse um pouco mais agradável nesse novo mundo que estava sendo criado, pois aí caiu de Berlim, e aí só os Estados Unidos era hegemônico, então começou a se criar uma cultura única daqueles aliados todos americanos. Então eles controlam todos esses core business, que é dos americanos também, da comunicação e da narrativa e implementação. Eles dominaram certas partes que até hoje é difícil, gente. Você tem essa articulação internacional toda que nem os Estados Unidos tem, bases em vários países, articulação rápida, envio rápido de tropas, é quase ser a polícia do mundo, porra. Então, eles têm um serviço de inteligência poderoso, que eles conseguem, não tá com o rapaz no solo, mas ele consegue hackear o governo lá do Irã, entrar lá no bagulho, puxar as informações que ele tá querendo, puxar, ver quem é quem, e começar, através das câmeras, olha só, a inteligência e engenharia dos caras. O Mossad entrou nas câmeras, fingiu que não entrou e ficou observando tudo, alimentando uma base de dados, calmamente, pacientemente, durante 4 anos. Ninguém imagina que foi no governo Biden, né? Ele deixou pra lá e monitorou e hackeou. Juntou tudo isso numa base de inteligência artificial e teve a precisão dos alvos. Confirmado os alvos em solo, que já tinham espiões lá dentro, o ataque foi feito imediatamente, em 48 horas, morreu toda a cúpula do governo dos caras. É muita articulação, é muito poder, gente. Estados Unidos não é qualquer coisa, não. Então, a gente tem esse tipo de proximidade, mas eles estão querendo ir pra um lugar onde que vai levar, de repente, a sociedade ao fim dela. Essa é a verdade. Porque se ele não fizer agora, a China vai fazer. A Rússia vai fazer. Outro vai fazer. Estamos vivendo momentos muito peculiares da nossa existência. A Rússia está ganhando porque agora eles afrouxaram as regras de exportação de petróleo da Rússia. Nossa, que coincidência, né? Até parece que eles não estão todos trabalhando juntos. Enquanto a massa de pessoas ignorantes está lá, um tirando a vida do outro. É os pobres, né? Servindo de bonequinhos para eles brincarem. Canadá e Noruega, e Brasil acaba sendo o grande vencedor aqui na América Latina, porque ele é o grande exportador, ele tem uma grande reserva de petróleo, e nós temos algumas outras vantagens que eu vou mostrar para vocês mais adiante. Só que o Brasil, ele está ganhando aqui porque não é porque ele teve uma influência direta nisso tudo, não. Foi uma sorte, né, que ele está tendo. E preparo, né, porque o Brasil se preparou lá na década de 70 para a falta de petróleo, porque lá na década de 70 começou a buscar alternativas como o álcool, etc. E ele tem zero dependência do Estreito de Hormuz. Então, por que é que aumentaram o preço aqui nas bombas de petróleo aqui, né, de combustível? Porque eles nos extorquiram, essa é a verdade. E eu estou até agora esperando ver uma atitude dos órgãos fiscalizadores. Por que os postos não estão sendo fiscalizados nesse sentido? Sobre o preço da gasolina, se o nosso câmbio... Esse é o problema do Banco Central. O câmbio é flutuante. O que é o câmbio? É a medida de grana que a gente tem no país. Variou, o preço varia. Porque ele é cotado em dólar, o dólar é atrelado ao petróleo, o petróleo é atrelado à gasolina. Infelizmente, o Jason está falando aí uma coisa que é verdade. Os nossos postos de gasolina subiram o preço por quê? Aproveitaram o problema para subir o preço. Até aí, beleza. Mas o governo também não ajudou. Fez a propaganda correta avisando. Calma aí, galera. A maioria dos carros é flex, só você botar o etanol que a gente é autossuficiente de etanol. Se a gente dividir etanol, botar a galera, tem que ter uma galera que tem que usar etanol, não tem jeito. E uma outra galera vai usar mais a gasolina e você já tem uma divisão. Você tirava uma classe substancial de cima dessa pressão da gasolina. O governo deveria comunicar isso às pessoas, falar, você que tem carro flex, meu amigo, ajuda o governo. Anda um pouco de etanol. Só ajuda. Acabou. Vai continuar andando de carro todo dia, anda de etanol um pouquinho se você puder. Pronto, já uma galera já vai andar de etanol, já não vai andar mais de gasolina. Muita gente. Vai por mim, muita gente. Porque tem gente que o cara é só o final de semana que o cara roda com o carro. Carro é flex. Ele bota um pouquinho de gasolina na entrada ali do negócio e o resto enche o tanque. Na hora que ele vira a chave, primeiro o carro a gasolina explode, aí depois o álcool dá pra fazer. Mas o governo não soube comunicar isso, então pressionou o mercado sentiu o estresse, viu que subiu, falou, previsão futura, vai subir. Não tem pra onde. Tá todo mundo apostando que vai subir, não tem outro jeito. Agora eles estão rearticulando essa cadeia para tentar não faltar combustível. Então, o governo se comunica muito mal, esse que é o problema, entendeu? Botar meia dúzia de idiota na porra do bagulho dá nesses problemas. O governo comunica mal, ele deveria dar a solução. Olha só, galera, ajuda o comunicado nacional, tá tendo um problema lá, o negócio é o seguinte, vou pedir ajuda de vocês brasileiros, que todo mundo que tiver um carro flex, por favor, use etanol, a gente vai tirar o cargo de etanol e vocês etanol aí pode meter marcha que a gente é autossuficiente nessa parada. Se dividir um pouco, a gente não vai passar por isso, não vai subir nada, o preço vai cair, a gente vai manter o preço sem ninguém se fuder. Mas não, é meia dúzia de incompetente, é isso que dá. Às vezes os caras estão até torcendo mesmo pra dar o carro mesmo, que aí eles ganham, entendeu? Imposto, que no final do bagulho os caras querem meter a mão no teu dinheiro, essa é a verdade. Bom, o Trump, como eu falei, garantiu primeiro a Venezuela. Ele foi lá, arrancou o Maduro de lá de dentro. Alguns dizem que isso aí também foi tudo combinado com o Putin lá naquela reunião que ele teve no Alasca. Eu falei pra vocês, olha, essa reunião foi estranha porque o discurso deles mudou. Eu disse, a Venezuela vai cair. Quem está há mais tempo aqui me acompanhando lembra que eu falei isso no mesmo dia que houve a reunião, ou melhor, que eles manifestaram o que foi falado na reunião, quer dizer, a atitude mudou. E aí, 100 milhões de barris foram levados da Venezuela para os Estados Unidos. Isso aqui, ó, dia 9 de março.
certo? E os Estados Unidos aliviam sanções à Venezuela para liberar mais petróleo em meio à guerra com o Irã. Não é que está aliviando sanções, é porque eles vão começar a mexer de novo ali na região. Eles tinham já as empresas deles que trabalhavam na região. Inclusive tem aqui no começo quem eram? Chevron, Exxon, etc. Empresas norte-americanas. Enquanto isso, Maduro supostamente estaria preso. Eu digo supostamente porque não dá para acreditar em nada. Eu vou levantar aqui uma teoria que já foi levantada por outros. Quem é que garante que o Maduro não foi sempre um agente que estava lá dentro esperando o momento certo de fazer a virada? Eles dominaram como eles quiseram. Não sei, enganando sabe-se lá quantos, né? Mas agora, então, supostamente ele estaria preso e não teria condições de arcar com custos de defesa. Parece que ele foi levado só com a cueca do corpo, né? Só o macacão lá que eles deram para ele. Óbvio que ele não tem lá seus dólares, né, para pagar advogado, se for o caso mesmo que ele estiver preso. Eu não concordo com essa hipótese do Jason, não. Ele especulou uma coisa aí que muito difícil, tá ligado? Nesse ponto eu já não vou. Eu acho que, não que ele não esteja preso, ele está preso. O Lula foi preso, ficou numa cadeia diferenciada. E essa parte dele ser um espião, o Maduro, e se entregar aos americanos e para os americanos poder agir já dessa forma, eu também já acho difícil. Fazer a parte do Foro de São Paulo, a inteligência cubana tá enrolada nessa história, nem assim não. Levantou uma bola perigosíssima, creio que não. A inteligência cubana tá enrolada nessa história toda, entendeu? Os caras estão matando os cubanos de fome. Então eu não acho que é isso. Eu acho que os Estados Unidos simplesmente agora eles vão fazer o que eles fizeram antes da Primeira e da Segunda Guerra. Ele garantiu que o pedaço da ilha dele, América, norte a sul, fique sob o controle deles. Militar, civil e político e tudo, vocês vão agir coordenado com os Estados Unidos, entendeu? É o grande bloco que os americanos vão fazer. Por isso que eu acho que a bolha da dívida não vai estourar. Que assim que ele conseguir, se até o final do ano ele resolver o problema do Irã e resolver o problema do Brasil, ele pega o continente inteiro aqui de uma vez só, libera Israel para fazer as operações lá e a transição, junto com os caras do Ocidente, porque para mim ele vai fazer um falso flag, um ataque de falsa bandeira, vai botar a culpa no Irã, tá? É o que provavelmente vai acontecer. Não posso garantir, nem afirmar, nem tenho informações privilegiadas. Mas de acordo com o pensamento normal que vem se executando nas últimas histórias recentes do nosso planeta, provavelmente, num sábado desse, nós veremos tropas americanas invadindo o Irã para derrubar o governo. Não pense que só vai lá, corte, costura e boa maneira. Os caras vão para tentar avançar nas linhas ali e tentar proteger o Estreito de Hormuz. Esse é a parada. E depois eles vão dar para a Europa isso aí. A Europa que vai segurar essa jaca-manteiga. Se não segurar, é problema deles, porque tu viu no vídeo. Eles estão levando dinheiro nessa história. Os americanos estão embolsando, vendendo petróleo ali, a rua da culha. Os caras não estão nem aí. Estão fazendo a coisa e tem gente torcendo. Complicado, né, mano? Complicado. Mas agora achar que o Maduro era um espião, já não tem como. A Venezuela é aqui muito pertinho dos Estados Unidos, né? Veja, na Venezuela até a Flórida, aqui passando por Cuba, que é um país hoje totalmente obliterado, né, por anos, né, de confronto aí com o sistema atual, virou numa grande sucata ao ar livre, né? O pessoal lá sofrendo com outro regime brutal, que agora está velho, carcomido também e também está caindo. Olha só como é perto, né? Venezuela da Flórida. Então, veja como tudo se encaixa. Mas vocês vão ver mais ainda. Então, quando eles dizem que o Irã está tendo vantagem, eles não dizem que os... Eu não vou afirmar nada não, mas a minha divisão também é diferente. Olha que eu aprendi com ele. Eu fui na comunidade fechada dele, indico pra todo mundo. Não tô fazendo propaganda, não tô ganhando nada, ele nem me vê. Mas eu tenho certeza que vai ser o contrário. Os Estados Unidos vai fechar o cerco aqui, desse lado, e vai vender pra todo mundo, como eles fizeram em todas as guerras. E é assim que a economia americana se ressurge. Eles fazem uma guerra, aí eles vão, financia, vende arma, vende bagulho, eles não participam. Aí depois acontece uma parada lá, eles vão e participam. Mas até o momento eles não participam, eles só financiam a guerra. Esse é o negócio, business dos americanos, que dá mais dinheiro. Fabricação de arma e venda de tecnologia de arma. Entendeu? Quem não viu o filme Senhor das Armas? Esse filme que tu vai entender legal como é que funciona a venda de arma no planeta. Por isso que eu acho que os Estados Unidos, eles vão fazer exatamente isso. Eles vão se fechar e vão só vender as tecnologias, as armas, e esse continente todo aqui vai ser deles, agindo em articulação com eles. Eles vão tentar fazer o mercado todo comprar com eles. Ele vai concentrar tudo para os Estados Unidos controlar a venda aqui de todo o nosso hemisfério. Assim eles vão sair da merda que eles se encontraram com a dívida. Ah, não tem como pagar. Se você pegar os países todos, daqui da América toda, botar a coisa pra girar, pô, paga. E se eles pagarem em dólar, a nossa produtividade, a gente vai conseguir ainda ser maior. Nosso salário é baixo perto deles. O cara recebe $1.000 por semana, pô. Ele tá pagando $1.000 por semana. Imaginou? Pegar um saláriozinho de 6 contos todo mês? Tá bom, R$4.500 todo mês. Então acho que essa será a cartada, e será a cartada final. A financeira será resolvida com inteligência artificial. Essa será a cartada final e vai espremer todo mundo, não vai ter mais puro social. Muito difícil. Estados Unidos está tendo ainda mais vantagem, embora pareça estar perdendo a guerra lá de Hormuz. Pareça, porque nós já vamos ver que as coisas são bem diferentes do que parece.
bem diferentes. O Irã não está tendo vantagem com isso? Sim, ele está tendo vantagem. Nós vamos falar sobre isso também. Mas quem é que está tendo uma grande desvantagem? Crise energética provocada pela guerra no Oriente Médio vai durar anos e terá forte impacto na Europa. A Europa, além de ter traidores internos, ela tem muita gente que quer acabar com ela há muito tempo. Por quê? Porque ela foi o berço do cristianismo. Existe um ódio muito grande dessas massas de anticristãos que estão de todos os lados fazendo de conta que se digladiam e que querem destruir a Europa. Não por acaso, até a cultura europeia está sendo dizimada, está sendo bombardeada de todos os lados. Então, ela vai ser a grande perdedora. Ela já está tendo problemas, ela andou até desligando, veja a loucura, desligaram as usinas nucleares. O único continente que fez isso. Os outros estão construindo usinas, o próprio Estados Unidos liberou para que as empresas tecnocratas construam suas próprias usinas nucleares enquanto a Europa está desligando. O que se sabe sobre as explosões dos gasodutos do Nord Stream? O que é o Nord Stream? Nord Stream, para quem não sabe, tem dois Nord Stream. Um que vem da Rússia aqui pela Turquia e chega na Grécia, e outro que vinha aqui pelo mar, saindo lá de São Petersburgo, passando aqui por cima da Estônia, passando pelo Mar Báltico, e ele estava prestes a trazer petróleo e gás, o Nord Stream 2, para a Alemanha, quando ele foi simplesmente destruído. Quem é que foi o grande ganhador com isso? Os Estados Unidos, mais uma vez. Enquanto a Europa foi empurrada para uma guerra aqui, isso no tempo do Biden, mas tanto faz, o Biden, o Trump, depois que o Trump começou essa guerra, qualquer dúvida que eu tinha se esvaneceu, porque o Trump está fazendo exatamente o que os globalistas sempre quiseram. Até hoje eu fico me imaginando, será que alguma vez ele não esteve dentro do plano? Porque hoje ele está totalmente dentro do plano, totalmente. Ele, o Biden, George Bush, Obama, tanto faz, todos eles estão fazendo a mesma coisa. Então quer dizer que quem manda é quem tem o plano já de longo prazo. Então a Europa foi jogada numa guerra contra a Rússia e a Alemanha iam colaborar, vender petróleo e gás um para o outro. Para a Europa ficaria muito bom, um gás e petróleo barato, para a Rússia ficaria muito bom que teriam mais um cliente. E agora, ao invés de eles serem parceiros, eles estão se explodindo uns aos outros aqui dentro da Ucrânia. A Ucrânia e a Polônia, eu falei para vocês que seriam atacadas, porque eram os dois países, a Polônia por enquanto não, mas é a próxima vítima, porque eram os dois países onde mais tinham cristãos conservadores que não estavam se dobrando ao globalismo. Eu disse, olha, em algum momento eles vão ser detonados, e estão sendo, pelos dois lados. A Ucrânia foi massacrada, o pessoal lá com a bandeirinha, vai Ucrânia, o que vai para onde? Para ser massacrada? É o que está acontecendo, Então, voltando aqui. Sobre esse lance da Ucrânia, o Jason, você vê, o pensamento dele é 100% cristão e ele traz essas medidas, Não posso confirmar essas informações que a Ucrânia é a maioria cristã fora do sistema, mas eu acho que seria meio que óbvio e natural os Estados Unidos jogarem os europeus nessa briga. É lógico, é óbvio. Se eles querem destruir tudo e reconstruir tudo de novo, como foi na Segunda Guerra Mundial, Albert Pike já tinha programada a guerra e ainda dito como tudo seria. Ele deu o plano completo, esse cara, Albert Pike. Ele realmente caguetou tudo. E como vai ficar depois, George Orwell, 1984. Esses os dois modelos, um é a transição e a fixação do modelo já é com George Orwell, 1984. Albert Pike, grau 33 da maçonaria, ele já tinha decidido já tudo num plano, como seria, como enganaria as massas, faria a coisa acontecer. E a consolidação ficou na mão de George Orwell, 1984. Explodiram o Nord Stream 2 e aí aconteceu isso, não se chega mais gás barato. E a Rússia acusou os Estados Unidos de querer controlar os gasodutos Nord Stream do Báltico lá em 2016. E aí o Trump agora veio e disse, olha, na verdade isso aqui em 2025, Estados Unidos pedem que a Europa se atenha ao petróleo e gás, não às energias renováveis. Por quê? Porque tem que comprar dos Estados Unidos, porque se eles tentarem ter energia renovável lá, eles vão se tornar independentes de outros países, assim como o Brasil, por enquanto, é hoje. Até quando, eu não sei, porque as influências externas estão vindo aqui para o país para, de repente, colocar nós ainda mais na pobreza do que nós já estamos. E aí o Trump ainda vai lá, olha que grande aliado e amigo que ele é. Trump chamou líderes europeus de perdedores ao citar usinas eólicas. Realmente, é uma porcaria a usina eólica, é cara, é uma bela M, Mas parece que é o que está sobrando para eles, Porque energia nuclear não pode. Petróleo não dá. Comprar da Rússia não dá mais também. Vocês são os perdedores, isso aqui é um golpe verde e tal, vocês estão investindo numa energia que perde muito dinheiro, então compre petróleo, compre da gente. Entendeu como é que funciona o jogo? Ainda vai lá e faz uma gozação da cara dos europeus, chamando eles de perdedores. Que belo aliado, mas aí eles escolheram isso
Nesse ponto, o Trump tá falando para eles, vocês estão na agenda errada, vocês têm que vir na agenda comigo, senão vai perder tudo. Basicamente isso que o Trump está dizendo, porque os europeus não se garantem num combate aberto. Quando o Macron falou besteira lá para o Putin respondeu à altura. Eu acho que ele tem que lembrar o que aconteceu com o Napoleão quando ele tentou chegar aqui, né? A pior derrota da história da França. Seu maior imperador, o cara mais brabo que tinha lá, foi lá na Rússia, tomou um pau. Teve que comer carne de outras P, parará pão duro, soas. Cometer carne, parará pão duro, milho, entendeu? Então, foi assim que a França foi derrotada e sempre que a Europa tentou bater de frente com os russos, não deu muito certo, entendeu? E o Trump tá alertando pra isso, olha só, vocês vão se fuder. Ele tá se preparando pro combate, ele vai vender arma e tecnologia. É assim que os Estados Unidos se levantam, vai levantar a pipa mais uma vez e vai ser desse jeito. Eles sabem o caminho, já fizeram isso na Segunda Guerra Mundial até o ataque a Pearl Harbor. Antes de Pearl Harbor, tu acha que quem estava vendendo as armas para os ingleses e para os europeus poder se defender do Hitler? Quem estava vendendo as armas para Coreia do Sul, para os Vietcong do Sul? Estava tendo uma guerra fria, quem é que estava financiando isso aí? Estados Unidos. E ele ganhou muito dinheiro vendendo arma, tecnologia, munição. Ganhou muito. Só que parou um tempo com esse negócio. Agora estão acelerando de novo a agenda, tá me entendendo? Sempre a história se repete, é um ciclo vicioso. Felizmente, somos programados para a gente sempre tentar acabar com a própria humanidade. Enquanto isso, as bases americanas foram atacadas no Oriente Médio. Foram atacadas aonde? Foram atacadas nos países árabes. No Kuwait, no Iraque, na Arábia Saudita, Emirados Árabes, no Bahrein, Catar. Todos esses lugares aqui as bases foram atacadas por quem? Pelo Irã. E os Estados Unidos simplesmente não conseguiu reagir. Poxa, mas como a potência militar mais poderosa do mundo não conseguiu reagir? Será que não conseguiu? Ou será que não é mais conveniente manter essas bases lá? Será que é bom até mesmo que o Irã exploda isso aqui de uma vez para eles poderem ter uma desculpa para cair fora, dizer, ó, não compensa, vamos cair fora de lá. E aí os aliados nem podem dizer nada porque fazer o quê, né? Quem explodiu foi o Irã, não foi os Estados Unidos que se retirou. Entenderam? Para que eles vão ficar ali se eles têm autossuficiência em petróleo e ainda tem a Venezuela, que é bem mais pertinho aqui? Entenderam como é que a coisa funciona de verdade? Então, quem é que vão ser os grandes vencedores dessa guerra aqui? Por enquanto está sendo Estados Unidos e Irã, mas vai ter mais um vencedor, vocês já vão ver. Mas vamos aqui adiante, vocês vão entender. Então aqui daí as bases foram atacadas e o Brasil, por enquanto, não está sofrendo tanto, né? Porque ele é líder global em energia renovável, ele tem cerca de 85 a 93% da sua matriz energética proveniente de fontes limpas, eles dizem, né? Tem hidrelétricas, tem eólica, tem solar. A energia eólica e solar aqui ela compensa mais do que em certos países. Por exemplo, na Europa, a usina solar seria uma lástima, né? Porque uma boa parte do inverno é muito gelado, é com neve. Aqui não, o nosso inverno, imagina, lá no Nordeste o inverno o pessoal está pelando no calor, né? Então ali na região do Nordeste as usinas eólicas têm muito vento do litoral, né? Que vem do mar. E biomassa, né? Cana-de-açúcar aí tem sustentado. Quem tem carro a álcool agora está rindo à toa, né? Enquanto os outros estão pagando caro, eles continuam com preço bem razoável, embora que isso aí vai causar uma pressão, né? Vai começar a consumir mais, porque mais gente vai buscar o combustível de álcool, então vai acabar fazendo subir o preço para vocês também. Foi como eu disse anteriormente no etanol, né? Então, ou seja, se você comunicasse perfeitamente isso para a população, a gente passaria por esse estresse diferente. A gente não consegue comunicar, então não adianta nada. Vantagem do Irã. O que está acontecendo de verdade? Fora esse blá blá blá, esse monte de conversa aí para boi dormir, né? Você vê o canalzinho do fulano lá com não sei quantos milhões de inscritos, ele falando um monte de groselha para vocês. Porque os Estados Unidos são lindos e maravilhosos, eles estão vencendo a guerra. O Israel está vencendo. Daí tu vê lá o outro canal, puxa saco. Do outro lado, não, é o Irã que é lindo e maravilhoso, a Rússia é linda e maravilhosa, a China, olha só que fantástica. Todo mundo dizendo que o seu lado é lindo e maravilhoso, né? Na prática, o Irã ele foi bombardeado, está bombardeando Israel, e tudo isso justifica a continuidade dos gastos militares, a renovação das armas. Essas armas que em algum momento vão se voltar muito mais claramente contra todos os povos, que por enquanto isso não é tão claro. Não é claro por quê? Porque aparenta que os países estão brigando, então não parece que isso aí está sendo usado para atacar o povo comum. Porque não, o meu líder está me defendendo. O líder de Israel está me defendendo, o líder do Irã está me defendendo. Então não parece assim que na verdade é o povo que está perdendo, porque parece que alguém defende eles. Em algum momento, isso aí tudo vai ficar mais claro, né? Quando houver um governo único e essas armas
se voltarem expressamente contra qualquer um que queira se opor a esse governo único, né? Então, eu já faço a previsão que os Estados Unidos serão a primeira polícia do hemisfério inteiro aqui, né? Eu já estou prevendo isso desde o meio do ano passado. Falei, agora a gente vai começar a ver. Os Estados Unidos vai usar todo o seu equipamento de guerra. Queimar. Pode queimar isso aí que já tava lá no estoque, tá lá essa porra. Taca. Vamos arrumar um problema com alguém, vamos foder o bagulho. Taca lá. O que eu quero de verdade? Eu tenho que tomar todo o território. Então as armas tecnológicas vai ser vendida para nós. O Milley vai pegar, o equatoriano vai pegar, todo mundo vai pegar. Salvadorenho lá que faz a propaganda do Trump, a Vera, que é o Kelly, ele vai pegar, porque vai ver quanto que ele não vai botar robô lá pra população dele, comprar os robôs do Elon Musk pra começar a botar em algumas partes públicas, em alguns locais, que é só burocracia, às vezes em alguns locais ele vai começar a botar, vai falar aqui como é que é bom, ó. O americano ajuda a gente com tecnologia, papapá. Quem tá fabricando é Elon Musk. Quem apoiou quem? Quem apoiou o Trump. Então tu vê que é uma coisa uma atrás da outra. Peter Thiel, falando de tecnológico. O cara tem a Skynet já pronta, entendeu? Ele só tá garantindo a funcionalidade pra não dar tanta merda. Pra ir devagar, porque o bagulho já tá muito avançado já. Foda. Eles vão conseguir implementar isso. Eu acho que eles conseguem, sim. A NASA agora falando que vai voltar pra Lua, que vai fazer um negócio e tal. Vamos ver como é que vai ser essa história aí. Viveremos grandes momentos e grandes expectativas para ver certos comportamentos sociais e modelo de vida mudar. O modelo de vida vai mudar. Agora não vai ter muitos países que você vai negociar. Vai ter um país, um bloco, um país, um bloco, um país, um bloco. Todo mundo vai transitar entre os blocos. 3 blocos. Imagina. Vai ser bagulho doido. Vai ser parada interessante de analisar, porque vai ser a primeira vez que realmente a gente vai andar em turma, tipo, vai ser todo mundo governado por um sistema mais autônomo de fora. O prefeito aqui, o cara, ele vai receber o dinheiro, a gente vai cobrar muito dele e tal. O sistema elite que vai mandar, ela não vai adiantar ir lá tá adiantando tu ir lá no Instagram e falar com o Trump que ele é uma filha da puta que tá bombardeando o Irã. Tá cagando pra tudo, tá? Foda-se, ele tá fazendo. Ele não deve moral a você. Mesmo você votando nele. Tô falando um cara que votou. Foda-se, não tá nem aí. Ele tá atendendo outros interesses que ele julga ser mais prioritário, que é os Estados Unidos não perder a hegemonia da América. Eu já peguei aqui o maior reserva de petróleo do mundo, eu tenho as minhas empresas, eu tenho meu negócio todo. Porra, tô lá no Emirados Árabes, toda hora aquele bagulho fica dando merda, eu tenho que invadir lá, fazer o caralho, um montão de coisa. É melhor deixar essa porra pra lá, deixa eles se matarem que se foda. Então eles vão lá, ameaçam, porque nós vamos arrebentar com tudo, e nós já acabamos com tudo, e nós já vencemos a guerra, e a guerra continua. Como é que já venceu se a guerra continua, né? Aí, não, nós vamos dar um prazo de 48 horas, não, agora é de 5 dias. Não, peraí, vamos dar mais 10 dias, e assim vai. Daqui a pouco eles vão fazer uma invasão, e a coisa vai se estendendo, e cada vez as pessoas vão ficando mais pobres e dependentes de quem realmente manda em tudo. E aí a gente chega nessa informação aqui. Se o Irã, ele queria tanto realmente a tal da bomba nuclear, se é que ele já não tem, né, se é que... por que ele não comprou uma? Não é muito mais fácil comprar do que ficar ali enriquecendo urânio e todas essas acusações aí, 40 anos dizendo, olha, eles estão próximos de adquirir material nuclear para isso. Aí eu fui pesquisar quanto custa uma bomba atômica. Aproximadamente, o projeto inteiro, né, custou 2 bilhões de dólares na década de 40. Será que o Irã até hoje não teria conhecimento científico para produzir isso? Uma coisa que os Estados Unidos fez lá em 1940? Se até a Coreia do Norte já tem, né, que é muito mais pobre do que o Irã, né, que é um país muito maior, com uma população muito maior, com cientistas muito mais renomados. Como é que a Coreia do Norte tem e o Irã não tem? Conversa para boi dormir. Se o projeto inteiro custou 2 bilhões, quanto custaria só comprar um negócio pronto? Porque uma coisa é você ir lá e montar uma fábrica. Olha, para eu montar uma fábrica de automóveis, eu gastei 2 bilhões, mas o automóvel não vai custar 2 bilhões, ele vai custar bem menos. Mas vamos dizer que alguém desenvolveu a tecnologia e diz, agora eu quero tirar todo o prejuízo no lombo de um só. Eu vou vender a bomba pelo preço que eu gastei para construir a fábrica, o projeto inteiro. Quanto que seria 2 bilhões atualizados hoje? Pedi para a inteligência artificial atualizar 2 bilhões de dólares de 1940 para a data atual. E aí ela fez as contas aqui e chegou à conclusão de que equivale a aproximadamente 46 bilhões de dólares em março de 2022, com uma inflação acumulada de quase 23 vezes, ou 2.200% no período. Nossa, como dinheiro... Isso só mostra como os Estados Unidos ligou a impressora do dólar na violência máxima. 2 bi, 1940. Agora já tá... Tu vê como os Estados Unidos ligou a impressora do dinheiro na força máxima. Máxima. Virou em nada, né? Mas já esses 46 bilhões é muito dinheiro. Sim, é muito dinheiro para mim e para ti, né? Agora, para um país como o Irã, quanto é que o Irã vende de petróleo por ano? Se o projeto inteiro custaria isso aqui, vamos ver que a bomba também custasse, né? Que não seria o caso. O Irã vende, lá em 2024, aproximadamente, só em petróleo, ele tinha receita de 35 bilhões por ano. Eles estão nessa lenga-lenga há 40 anos.
40 anos. Vocês acham que durante todo esse período eles não poderiam ter comprado isso? Lá da Coreia do Norte, que estão lá todos lascados, podiam comprar um por ano. Ou mais até, né? Não estou falando de comprar o projeto inteiro. Então, é uma lenga-lenga, pessoal. Vocês que acreditam nisso aí estão sendo feitos de trouxa. Vocês estão pagando a conta e ainda torcendo para um lado ou para o outro ferrar com a vida de vocês. Eu estou falando de todas as pessoas de todos os países do mundo, sem exceção. Vocês estão sendo feitos de trouxa. É só você ver que as coisas não fazem sentido e que é tudo interesse em poder, dinheiro, prestígio. O que as escrituras sagradas dizem? Que o amor ao dinheiro é o princípio de todos os males. Todos, não é 99%, não é 50%, é todos os males. Então esse amor desmedido que eles têm por dinheiro, né, criou este mal também, esse mal da guerra. E para justificar as atrocidades que eles fazem, né, em busca do dinheiro sagrado deles, esse Deus mamon deles, aí eles têm que inventar um monte de história, porque se o povo entendesse realmente a verdade, o povo se revoltaria. O bom do Jason é que ele é um cristão fervoroso, né? Eu gosto muito dele, muito sucinto. Mas em certas coisas eu não concordo, né? Já deu pra perceber. Eu acho que o Jason acredita realmente que não tem mais jeito, entendeu? Mas só que a vida tem que seguir, pô. Eu sei que não tem jeito, os caras vão chegar na agenda, eu tô ligado. Eu sei que os caras vão conseguir o que eles vão querer, o que eles querem de verdade. Eu vi todo mundo ficar em casa porque inventaram um negócio chamado 19, pra não falar o que é. E todo mundo ficou em casa, brother. E nego falando, tá maluco? Quando eu comecei a falar isso em novembro, eu rodava de Uber no carro, com as pessoas e vai todo mundo ficar dentro de casa. E aqui no Brasil isso não acontece não, ficou todo mundo dentro de casa, pô. Entendeu? Ou seja, tô vendo o bagulho aqui acontecendo, tô vendo o que vai rolar. Não adianta tu falar que não vai rolar. É onde o Jason, né? É óbvio que o Irã poderia ir lá e comprar a bomba do chinês, da Coreia do Norte. Quem disse que não já comprou também? Quem disse que não tem? Eles só não informaram, porque ninguém é obrigado a informar. Mas tá lá o coreano lá jogando foguete lá pra cima lá do Japão, lá passando por cima do Japão. Não no Japão, jogou no mar. Então ele tá mostrando, ó, já manda o míssil lá no meio do mar já, hein? Fica calmo que eu vou chegar lá nos Estados Unidos, que eu vou acertar um lá. Chegar mais perto lá, pra falar, ó, consigo daqui, consigo chegar aí. Um míssil. Aí a coisa começa a conversar diferente com o cara lá da Coreia do Norte, o Kim Jong-un. Tanto que o Trump já foi lá apertar a mão do cara. Falou, oba, tem que conversar com esse cara aqui mesmo. Esse cara aqui pode fazer um estrago desgraçado. Logo no primeiro mandato ele já foi lá conversar com o cara. Falou, ô meu irmão, calma aí, pô, vamos conversar. Vamos falar aqui, rapidinho, vamos fazer umas conversas. O bagulho é doido. Então a gente vai pra essa agenda, não tem pra onde correr. O que a gente tem que fazer aqui é acompanhar e se proteger da melhor maneira possível. O que dá pra fazer, dá pra fazer mais do que isso também, não. E as autoridades de segurança de Israel afirmaram que o Irã pode manter seu ritmo atual de ataques por semanas, acrescentando que Teherã possui lançadores e equipes suficientes para distribuir o ataque ao longo do tempo. Então, já estão dizendo, ó, se preparem que isso aí vai longe. Nós vamos, todos os países envolvidos vão arrancar muito dinheiro do povo para investir em armas. Quanto custou o míssil XYZ? Custou 10 milhões. Vai ver, custou 10 mil. Estou exagerando um pouco, né? Mas só para vocês entenderem. Tudo uma grande farsa. Então quem é que está realmente na vantagem ao Irã? Não. Quem está na vantagem são as classes dominantes, ocultas e ocultistas que governam todos os países. Enquanto você, que me assiste, não está em vantagem nenhuma. Não importa quem ganhe. Esse é o vídeo de hoje. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Esse é o Jason Rosa. Jason Rosa. Tem conteúdo dele que é muito bom, às vezes nem tanto. Porque também às vezes não tem notícia pra dar também. Por isso que eu não tô gravando direto. Você que chegou até aqui o final, obrigado. Curte, compartilha. Por isso que eu não tenho feito muito conteúdo, porque, assim, são poucos os assuntos que a gente tem a tratar e é uma gama muito grande de assuntos e às vezes não vale a pena trazer o negócio, entendeu? Mas o negócio, quando acontecer certos movimentos importantes, a gente fazer o vídeo e explicar ali o que tá acontecendo, igual como o Jason falou, né? Não é que a gente tá torcendo pra nada, a gente tá vendo as coisas acontecer, porra. Então não adianta. Não vai levar nada dessa terra não, pai. Mas tem que acompanhar, tem que ficar vendo. A novela, mano, é ficção. A verdade é o que os caras estão fazendo aí no mundo aí, ó. Essa é a verdade. Quem ama a mentira, quem é o pai da mentira? Quem diria, Renato 38, quem é o pai da mentira? Quem é que vive te enganando? Que não te mostra a verdade? É muito fácil você falar, não, eu não acredito nessas coisas, ótimo. É exatamente isso. Por isso que o bagulho funciona, porque eles fazem você acreditar que o que você tá vendo não é real. Não é real. Não, você tá vendo outra coisa. Então, esse é o grande truque. O cara te engana na tua frente. Com a carta na mão, ele te engana. Eles são foda. E assim eles vão enganando a gente. Muito obrigado, curte, compartilha. Até o próximo vídeo.